na estrada de Jericó. Amém? Zaqueu, ele era o quê? Mais uma vez, chefe dos publicanos e rico. E isso era o quê? Isso era uma coisa extremamente problemática dentro daquela sociedade. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, né, tem o quê? Nós temos recolhimentos de imposto, não é verdade? Só que aquilo que se recolhe aqui no Rio, como em todo o Brasil, a gente ouve dizer que os impostos que são recolhidos, eles são usados aqui na cidade, em benefício da cidade. Só que no Rio de Janeiro, não, correção, em Jericó não era assim. Jericó era o quê? Jericó era uma grande alfândega por onde passava as principais mercadorias que entravam ali no Oriente, e entre elas o quê? O bálsamo. O dinheiro que na verdade era coletado em Jericó, ele não ficava ali. Ele era o quê? Ele era levado aos cofres de Roma. Então, quem pagava imposto em Jericó se sentia o quê? Se sentia lesado, se sentia roubado, se sentia enganado. E um chefe dos publicanos, ele não só era coletor de impostos, como ele também tinha uma porcentagem daquela arrecadação, de tudo que se arrecadava, ele tinha direito ali a uma porcentagem. Então, essa pessoa, ela era mal vista, essa pessoa, ela era desprezada. Essa pessoa que vivia, na verdade, com a desigualdade social e com a corrupção. O que ela ouviu? Ela ouviu dizer que Jesus estava passando pela estrada de Jericó. E esse indivíduo, na verdade, ele tem de tudo para sair correndo, né, de cobrir a sua cabeça e, na verdade, ele nem querer ver quem é Jesus. Por quê? Porque todos sabem que Jesus, ele tem um discurso arrojado. Jesus, ele tem um discurso firme. Jesus, ele tem um discurso que renuncia pecado, que denuncia mentira, que denuncia a fraude. Mas Zaqueu, mesmo assim, ele quer ver Jesus, ele quer se encontrar com Jesus. Amém? John Piper, ele vai nos dizer o quê? Que Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. Isso, na verdade, é o que o amor faz. O oposto a isso é bajulação. Amém? Por quê? Porque diferente daquilo que nós imaginamos, a verdade, ela não afugenta. A verdade, na verdade, ela atrai. A igreja de Jesus, nós aqui, Igreja de Cristo, nós nunca vamos precisar temer em quê? Em pregar a verdade. Por quê? Porque Jesus é o único homem que fala a verdade que eu e você não queremos ouvir. E no outro dia, no outro culto, nós voltamos novamente para ouvir. Ele fala de perdão e eu e você ficamos constrangidos. Ele fala de humildade, eu e você ficamos constrangidos. Ele fala de generosidade, eu e você ficamos constrangidos. Ele fala de mundanismo e eu e você ficamos constrangidos. E no outro culto, nós estamos aqui de novo para ouvir Jesus falar. Amém? Jesus, então, ele começa a passar ali por Jericó, na estrada das palmeiras. E as palmeiras, na verdade, elas foram plantadas ali, especialmente para quando Arquelau, ele fosse passar a sua temporada de inverno, ele se sentisse o quê? Ele se sentisse confortável com aquelas palmeiras. Então, eles enfeitaram a estrada para o quê? Para o filho de Herodes passar. Mas, na verdade, quem passou ali foi Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O interessante, né, aqui é que Jesus está passando e algumas pessoas não conseguem perceber. Zaqueu percebe, na verdade, que Jesus está passando. E ao perceber que Jesus está passando, ele vai o quê? Ele vai fazer de tudo para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Existe algumas pessoas que, na verdade, elas estão o quê? Elas estão perdendo na vida a oportunidade de se encontrar com Jesus. Jesus está passando pelo caminho.
né? E algumas pessoas podem sentir ele. Algumas pessoas podem sentir a presença de Jesus. Só que, na verdade, existem pessoas que não estão nem aí, né? Elas não estão preocupadas com a presença de Jesus. Elas estão preocupadas com o quê? Com as coisas que acontecem ao seu redor. Elas estão preocupadas com o seu dia a dia. Elas estão preocupadas com o seu cotidiano, do que com o próprio fato de se encontrar com Jesus. Existem pessoas que estão, na verdade, perdendo a oportunidade de ver Jesus, porque estão influenciadas. Por quê? Elas estão influenciadas pelo tempo. Por isso, algumas coisas têm entrado na sua vida e têm tomado o espaço do Deus Altíssimo. Talvez você tem que deixar algumas coisas tomar o espaço de Jesus na sua vida. Talvez a correria do dia a dia tenha impedido você de quê? De perceber que Jesus está passando. Então, como agora que Ele está passando aqui, e você está tendo a oportunidade de receber uma palavra abençoadora, de agarrar essa palavra e de se alimentar dela. Amém? Só que, na verdade, né, batendo sempre na mesma tecla, lembra quando o pastor Alexandre falou? O pastor Alexandre repete muito o que ele prega. Se o pregador ele não contextualizar aquilo que ele fala, ele não consegue ter uma pregação coesa. Ele fica andando em círculos. Só que existe pessoas que estão sendo influenciadas com coisas ao seu redor. E estão o quê? Estão perdendo o foco em Jesus. Porque Jesus é o foco, Ele é o centro, né? Não, o que elas fazem? O que elas não conseguem? Elas não conseguem perceber que Jesus está passando ali, como Jesus está passando aqui também no meio da igreja. Elas não conseguem perceber que a presença de Jesus está ali, assim como a presença dele também está aqui nesse lugar. E outras coisas na vida, na verdade, estão dominando o quê? Estão dominando o seu coração, né? Porque é do coração onde procede tudo, né? Jesus está passando ali. E Zaqueu percebe, na verdade, que Jesus está passando. E ao perceber que ele está passando, Zaqueu vai o quê? Zaqueu vai fazer de tudo para ter um encontro com Jesus. Por quê? Por que isso, querido? Porque nós não devemos nunca, né, perder a oportunidade de se encontrar com Jesus. Talvez isso que a gente esteja passando, né, na vida, no momento, nesses dias de hoje, né, Deus até permitiu para quê? Para que a gente, né, volte a valorizar o tempo com Deus, o tempo com Ele, né, tempo no secreto com Ele, tempo no quarto de oração com Ele, tempo no relacionamento com Ele. A Bíblia, ela diz que quando Zaqueu ele soube que Jesus estava passando ali, o que ele fez? Ele correu para ver Jesus. Só que quando ele vai chegando ali na cena, no lugar possivelmente aonde Jesus passaria, ele não consegue ver Jesus. Por que ele não consegue ver Jesus? Ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. Isso é uma verdade, com certeza, mas não é toda a verdade. Ainda bem que quem está escrevendo, né, quem escreveu esse texto para nós foi Lucas. E Lucas, ele é muito metódico, Lucas é muito detalhista. Não é à toa, né, que nós temos 4 narrativas de evangelho. É um evangelho só, que é o evangelho de Jesus, mas que é narrado por 4 pessoas diferentes, né? Lembrando também que o evangelho, né, os evangelhos, eles se dividem em 2 partes: sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e evangelho de João. Evangelho de João é a parte, tá? Então, como eu falei, são narrados por 4 pessoas diferentes. Por quê? Porque elas têm a capacidade de olhares diferentes. E Jesus, ele usa o quê? Jesus usa o olhar do indivíduo para que, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreva a verdade. Então, Zaqueu, ele não podia ver quem era Jesus por um único motivo: por causa da multidão. Talvez, se fosse João escrevendo, pararia aí. Talvez, se fosse Mateus escrevendo, terminaria aí. O mais sintético dos evangelistas, Marcos, também pararia aí.
mas quem escreve é Lucas. Então Lucas coloca uma vírgula e diz: ele não podia ver Jesus por causa da multidão, vírgula. Por quê? Porque ele era de pequena estatura. A gente, na verdade, a gente pode passar a vida inteira dizendo que não pode, por quê? Por causa da multidão. Ou a gente pode olhar para dentro da gente mesmo e dizer a verdade, que o quê? Que a multidão só é um problema porque eu tenho um problema, mas quando eu vencer esse problema, problema nenhum vai me segurar mais. Amém? Então, eu não consigo, por quê? Eu não consigo porque eu nasci na periferia. Eu não vou ser pastor porque na minha família não tem pastor. Nada disso, na minha família só tem macumbeiro e eu sou pastor, para a honra e glória de Jesus. Eu não vou chegar lá porque eu estudei em ensino público. A porta não vai se abrir porque eu não atendo os padrões de beleza. Meu querido, tu vai passar a vida inteira colocando, sabe o quê? Colocando a culpa na multidão. Ou vai olhar para você e vai dizer: eu tenho que me superar. Vitimismo não muda a vida de ninguém. Preguiça não vai mudar a tua história. Querido, churumingar não muda nada. Parasita hoje, coitado amanhã. Correria hoje, vitória amanhã. Ou você vai parar, vai para casa chorando, churumingando, ou você, ou você vai para casa chorando e dizendo: a multidão não me deixou ver Jesus, ou você vai olhar para frente e declarar para você mesmo: hoje eu subo nessa árvore, eu não vou perder essa oportunidade. Queridos, eu tenho um conselho para você aqui nesta manhã: vai procurar uma árvore. Vai procurar uma árvore. Vai procurar uma árvore. Pastor Alexandre, não estou entendendo. Queridos, há sempre um caminho alternativo para quem decide não desistir. Amém? Há sempre um caminho alternativo. Vou provar aqui na Bíblia. Pastor Alexandre sempre usa a Bíblia, né, para pregar. Então eu vou mostrar na Bíblia. Davi, quando ele colocou na sua cabeça: eu quero construir a sede do meu governo na terra dos jebuseus. Se a terra ela é dos jebuseus, é porque ela tem dono, não é verdade? Tanto lugar para Davi construir a terra dos jebuseus, e ele diz que vai construir justamente, aliás, tanto lugar para Davi construir o seu palácio, né, construir a sede do seu governo, e ele decidiu justamente construir ali na terra dos jebuseus. Então o que acontece? A partir daí, Davi, ele começa a ouvir piadas e zombarias. Fizeram, na verdade, uma brincadeira preconceituosa com Davi. Mandaram um recado para Davi assim, dizendo assim: se Davi entrar aqui, até os aleijados o expulsam. Era uma brincadeira preconceituosa, dizendo assim: é tão difícil você entrar aqui, que se você entrar, até um aleijado te expulsa. É uma brincadeira chata, preconceituosa, mas para dizer para Davi: você nunca vai entrar aqui. Mas há sempre um caminho alternativo para quem decidiu: eu não vou desistir. Davi, o que ele faz? Ele vai olhar para as portas da cidade e realmente não vai dar para ele passar. Davi, ele vai olhar para as muralhas, para os muros da cidade e também não vai dar para ele passar. Espaço aéreo naquele tempo, nem pensar. Mas há sempre um caminho alternativo para quem decidiu: eu não vou desistir. O que Davi descobre? Davi descobre que, e quem vê o mapa ali da Jerusalém antiga, também vai conseguir observar. Vai observar o quê? Vai observar que há um canal subterrâneo que está por fora da cidade, né? Esse canal subterrâneo, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o interior
da terra dos jebuseus ao exterior da futura Jerusalém. Deixa-me eu te falar, deixa eu, pastor Alexandre, te dizer em língua urbana, o que era isso? O que Davi descobre? Davi descobre que tinha uma manilha que cortava, né? Saía de dentro da terra dos jebuseus para fora, lá para a terra, o exterior da terra, para onde ele queria ir, né? Davi, o que ele vai fazer? Davi vai decidir: eu não entro pela porta, eu não entro pelo muro, mas nem que eu tenha que entrar pela manilha, eu vou entrar nessa cidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa: tentou em pé, não deu? Tentou correndo, não deu? Tentou de R15 na mão, não deu? Ó, vai pro joelho, porque com o joelho dá. Com o joelho dá certo. É certo. Ó, joelhologia. Vai pro joelho. Eu tenho uma palavra para a igreja nesta manhã. Nós vamos entrar de joelho nessa campanha, porque nós vamos tomar a terra dos jebuseus. Zaqueu, ele correu. Por que ele correu? Ele correu porque, na verdade, ele queria ver Jesus. Então, o que ele fez? Ele buscou uma figueira, porque tinha palmeiras ali. Mas, na verdade, ele não queria a palmeira, ele queria a figueira. Figueira era o quê? Figueira era uma árvore robusta, de longos troncos e fortes galhos, que, na verdade, ela atingia 10 metros de altura. Ela não era tão pequena como dizem por aí, não. E há uma identificação entre ela e Zaqueu. Ela é o quê? Ela é uma árvore menor e Zaqueu é um homem pequeno. Então Zaqueu, ele se identifica com aquele objeto, com aquela árvore. Você, na verdade, queridos, você não precisa trair a sua identidade. Você não precisa trair quem você é. Não negue a verdade de quem você é. E comece a perceber que as coisas que estão à sua volta, as coisas que estão ao seu redor, é a sua cara. Se você não está gostando do que você tem perto de você, sabe o que você faz? Muda você mesmo. Por quê? Porque você você é aquilo que você está construindo, o que você tem em sua volta. Você é tudo aquilo que tem em sua volta. Então Zaqueu, o que ele vai fazer? Zaqueu vai subir numa árvore de 10 metros. 10 metros é pequena, gente? Claro que não. Mas se comparado com uma palmeira, né, porque a palmeira é muito alta, ela se torna baixa, não é verdade? E é isso que, na verdade, vem matando você. É isso que, na verdade, vem corroendo você por dentro. O quê? Essa comparativa, essa analogia, essa comparação que você insiste em fazer. É isso que está sendo um algoz para a tua vida. Não pense sobre o seu tamanho em relação a essa pessoa que está do seu lado. Não é uma comparação justa. Não compare aonde você chegou com o lugar que essa pessoa que está do seu lado está. Por quê? Porque não é uma comparação justa. A comparação justa, na verdade, não é eu olhar aonde o outro está. É eu olhar aonde eu estive e aonde Deus me colocou agora. Essa que é uma comparação justa. Quando você olha para a sua história, na verdade, você não deve comparar a sua história com a história de ninguém. Se compare somente com a sua história. Se você olhar, na verdade, há 10 anos atrás, você vai perceber que nesses últimos 10 anos, Deus fez alguma coisa na sua vida. Não fez? Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Quem tem fé recebe. Descansa em paz. Sabe por quê? Porque você está crescendo. Quando Jesus está passando, quando Jesus, na verdade, estava passando, olhou para cima, viu Zaqueu e o chamou. Zaqueu, na verdade, está onde? Zaqueu está em cima do ornamento de Herodes. E o ornamento de Herodes, na verdade, ele só serve de quê? Ele só vai servir de plataforma para Zaqueu ver Jesus. Jesus, na verdade, ele está querendo o quê? Jesus está querendo relacionamento. Pois,
se nós substituirmos os relacionamentos pelas plataformas de Herodes, nós estamos fadados, sabe o quê? Ao fracasso. Coisas são plataformas de Herodes. Oração e diálogo são relacionamentos. Jesus, na verdade, ele parou embaixo da árvore. Uma árvore que, na verdade, tinha o quê? Tinha 10 metros. Mas Zaqueu não subiu 10 metros. Por quê? Porque se Zaqueu subisse 10 metros, ele não conseguiria, na verdade, fazer o que ele queria. E o que ele queria? Ele queria ver Jesus. Se ele subisse, na verdade, 10 metros, quando a multidão passasse ali, o que Zaqueu ia ver? Zaqueu ia ver somente o tampo da cabeça das pessoas. Ele não iria, na verdade, ver a face de Jesus. Então, ele não subiu muito alto. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Que objetivo era esse? Ver Jesus. Cuidado. Suba. Estude. Cresça. Mas não vá tão alto não, a ponto de você perder Jesus de vista. Amém? Não sei para quem foi, mas foi. Então, tem gente que num culto como esse, já viu de tudo, só não conseguiu ver Jesus ainda. Já viu o horário que a irmãzinha e o irmãozinho chegou e disse, chegou cedo ou chegou tarde? Já viu a roupa de alguém e aprovou ou reprovou? Subiu tanto que ele vê problema em toda a igreja. Ele só não consegue enxergar Jesus no templo. Ele vê pecado em toda a igreja. Ele só não consegue ver pecado. Ele só não consegue ver Jesus. Ele vê pecado em toda a igreja. Ele só não vê Jesus. Agora, quem fica na posição certa, olha para o diácono César que está lá de frente para mim e vê Jesus. Olha para os departamentos da igreja e vê Jesus. Olha para os pastores da igreja e ver Jesus. Olha para os jovens da igreja e ver Jesus. Olha para a equipe de louvor da igreja e ver Jesus. Olha para essa pessoa linda, maravilhosa e cheirosa que está ao seu lado e ver Jesus. Jesus, na verdade, ele parou embaixo da figueira e disse, Zaqueu, eu não sei, né, quem já viveu isso aqui, mas quando Jesus, ele te chama pelo seu nome, você sabe que ele sabe, mas você se assusta como se não soubesse, né? Jesus, ele parou, né, embaixo da árvore e disse, Zaqueu. Eu ia contar um testemunho aqui, mas não vou não, porque é muito forte. Eu explico. Construindo um raciocínio aqui, você tem o direito de concordar ou discordar do que eu vou falar. Amém? Por quê? Porque na verdade não é uma verdade absoluta. É um pensamento meu, grifo do pastor Alexandre. Amém? Não é uma conjectura, é um pensamento meu. Se você não concordar, quando terminar o culto, pode me procurar. Zaqueu, na verdade, ele não usava mais o nome de Zaqueu. Por quê? Porque existe pessoas que quando se afastam muito daquilo que são, daquilo que nasceram para ser, eles acabam, na verdade, adotando o quê? Um outro tipo de nome, um apelido, um vulgo, né? Agora você vai entender perfeitamente por que ele não era chamado de Zaqueu. Jesus parou embaixo da árvore e disse, Zaqueu, desça depressa. Só que a melhor tradução para o nome Zaqueu é puro, reto e justo. Você acha que um indivíduo que tinha fama de ladrão, a fama de pecador, ele seria chamado pela sociedade de Senhor justo, Senhor puro, Senhor reto? Então, quando Jesus para debaixo da árvore de Zaqueu e diz, Zaqueu, imagina alguém dizendo, não, Zé do imposto. Só que quando Jesus para embaixo da árvore da gente e grita o antigo nome da gente, é para avisar a gente, eu não esqueci daquilo que você nasceu para ser.
Quando ele nasceu, os pais dele, os pais de Zaqueu, deram um nome para ele. O nome, na cultura judaica, ela aponta o quê? Ela aponta para o futuro. O pai dizia, vai ser justo, vai ser reto, vai ser puro. Os anos se passaram. E ele, o que ele fez? Ele se desconectou do nome. Você não é, na verdade, o que você está vivendo. Você é aquilo que Deus disse que você é. O que você está dizendo, o que você está vivendo, na verdade, é uma coisa passageira. O seu nome, meu querido, na verdade, ele é o quê? Ele é a sua identidade. E eu creio, em nome de Jesus, que ele trouxe gente aqui, nesta manhã, que estava com a vida toda enrolada, que está com a vida toda atada, para te dizer, hoje eu puxo o teu fio, Zaqueu, porque você é o que você nasceu para ser. Momentos não definem a vida de ninguém. Pedro seria para sempre o quê? O discípulo que negou Jesus. Mas não é. Pedro, ele é o quê? Ele é o pregador das 3.000 almas que se converteram naquele grande dia de Pentecostes. Um dia não define a vida de ninguém. Por quê? Porque senão era para Davi ser o quê? Era para Davi ser adúltero e homicida. Mas não é. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um dia não define a vida de ninguém. Por quê? Porque senão era para Raabe ser a prostituta. Mas ela não é. Ela é a matriarca da genealogia de Jesus. Amém? Jesus, na verdade, ele está no pé da tua árvore hoje, dizendo, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. E Zaqueu o que fez? Desceu depressa. O bom de não subir muito alto, sabe o que é? Quando Jesus chama, a gente desce rapidinho. Como diz o pastor Marco, né? Hayogi. Tentaram impedir Jesus de entrar na casa de Zaqueu. Por que eles tentaram impedir Jesus de entrar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu, ele era pecador, mas Jesus já estava ciente que realmente era na casa de Zaqueu que ele iria. João capítulo 15, verso 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei. Então, foi quem que deu o nome para Zaqueu? Foi Jesus. Eu estava até falando com o Celso, né? A gente ali no gabinete, domingo à noite, né? Falando sobre nome e tal. Aí eu falei sobre isso, né? E falei que naquele grande dia, né? Que é o que está na Bíblia, diz que todos nós aqui, nós vamos receber uma pedrinha com um nome, não é isso? É o que está na Bíblia. Às vezes, você perde tanto tempo bajulando o homem. Às vezes, você perde tanto tempo procurando os outros. Às vezes, você perde tanto tempo, né, fazendo com que as pessoas lembrem o seu nome. Só que, na verdade, é só você o quê? Você buscar o Senhor, você clamar o Senhor. E o teu nome, com certeza, ele vai ser gritado pela boca de Deus. E quando Jesus gritar o seu nome, não tem ninguém, meu querido, que possa manchar você. Não tem ninguém que, na verdade, possa impedir os propósitos dele na tua vida, que possa te tirar do centro da vontade dele. Quando é Jesus que sopra o seu nome, ninguém te tira da direção dele. Perceba, até quem não conhecia Zaqueu, quando Jesus gritou Zaqueu, todo mundo ouviu falar do nome dele. Há um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Isso é mentira do diabo, irmão. Por quê? Porque José, ele estava onde? José estava na prisão, vivendo o quê? Vivendo uma vida de obediência. Quando Deus decidiu lembrar do nome de José, José saiu da prisão, do calabouço, para governar todo o Egito. Então, não existe essa de quem não é visto não é lembrado. Se você andar em obediência, buscar a face do Senhor, quando chegar o